Olá! Hoje então eu queria falar um pouquinho sobre o ciúme. Evidentemente que o tema é enorme e nós vamos só poder delinear alguns aspectos. O primeiro deles é o seguinte: existe sempre em certas épocas um grupo de pessoas que se insurge contra o ciúme, imaginando que é possível eliminá-lo, né? Então começam a supor ou sugerir a possibilidade de que possa existir relacionamentos afetivos intensos, onde, vamos dizer, as relações permissivas, extraconjugais, por exemplo, extrasentimentais, pudessem ser aceitas com tranquilidade. Foram propostas deste tipo que justificaram um livro que se chamava Casamento Aberto, nos anos 60, que agora volta com outro nome, mas são sempre propostas muito minoritárias e que são, até certo ponto, no meu ponto de vista, visões um pouco ingênuas, porque o ciúme é um sentimento que parece que tem a ver com exclusividade, com um desejo de ser, pelo menos, se não exclusivo, o mais importante para a outra pessoa, e que existe desde o momento em que praticamente nascem as criaturas e estabelecem um vínculo com a figura materna. Existe nos animais também, parece que existe um elemento inato, biológico mesmo, muito forte no ciúme. Irmãos, né, são muito ciumentos uns dos outros, disputam essas figuras, principalmente se é da mãe, mas outras figuras também relevantes da infância, e portanto, seria um pouco ingênuo e imaturo até imaginar que a gente consiga, por decreto, né, se insurgir contra coisas que definem a biologia. Esse aspecto inato pode até ter uma base evolutiva, quer dizer, ligado àquelas teorias que alguns psicólogos evolucionistas gostam muito, de imaginar que aquelas crianças mais possessivas, mais grudadas, mais exigentes e mais cobradoras da atenção da mãe pudessem ter sido crianças que vingaram com mais facilidade porque acabaram obtendo um pouco mais de atenção e cuidado do que seus irmãos, talvez um pouco menos possessivos, um pouco menos exigentes, e com isto tenham sucumbido em uma selva humana ainda muito adversa, como pode ter sido o tempo de antigamente. De todo modo, isso são conjecturas, mas o fato é que na prática a gente vê que existe este sentimento de posse, de exclusividade, ou pelo menos de prioridade, e mesmo em situações onde definitivamente não existe nenhum envolvimento de ordem sexual. Ou seja, o ciúme primeiro e mais claro é um ciúme de natureza sentimental, em que o indivíduo pode se sentir extremamente incomodado com a relação do seu parceiro sentimental, homem ou mulher, com a própria mãe, com um irmão, com um primo ou prima, com algum amigo do mesmo gênero e com o qual definitivamente não existe nenhum risco de natureza erótica. Quer dizer, sempre que parece que uma outra pessoa tem algum tipo de convívio, de intimidade, de uma relação forte de cumplicidade com aquela pessoa que é a pessoa amada, parece que ela está disputando conosco. Então, às vezes também, essa pessoa parece que pode ser vista como mais importante do que a gente, pelo menos em determinadas circunstâncias, ou ser, vamos dizer assim, cúmplice e com quem certas confidências são feitas e que não incluem a gente. Então, ou às vezes elas gostam de ficar conversando sobre coisas do passado, quando são parentes próximos, não é? E que a gente, tendo entrado na história um pouco depois, como namorado ou como cônjuge, então fica meio excluído. Então, de repente, eu estou na mesa com a minha mulher e mais uma irmã dela, e ela e a irmã começam a relembrar histórias do passado e começam a ter e compartilhar uma intimidade na qual eu não estive presente, e isso pode perfeitamente me incomodar, me dar a sensação de exclusão. Essa sensação de exclusão é sempre uma sensação muito desagradável, de tal maneira que esse ciúme, inclusive, deste tipo de natureza pode existir, e não é raro, e talvez tenha sido a base até do início da história da psicologia científica, psicanalítica do século XX, que esse ciúme possa existir entre a figura do pai, por exemplo, e de um filho recém-nascido. Quer dizer, quando a mãe, então, esposa amada, de repente passa a se dedicar muito àquela criança, àquela criatura, e essa dedicação da mãe à criança incomoda o pai,
não é? Que ao mesmo tempo que gosta da criança também, mas se sente em disputa, em competição, porque a atenção, uma parte da atenção importante, parte da atenção da mãe, então se dirige para essa criança. Então o ciúme, evidentemente que aqui eu acho que um dos erros da teoria psicanalítica foi confundir isso com ciúme sexual, e na realidade eu acho que o fenômeno é exclusivamente sentimental. O filho e o pai amam a mesma mulher. E, portanto, há uma disputa que é uma rivalidade, um triângulo mesmo, que é, como todo mundo sabe, a base do início, do fundamento mesmo da teoria psicanalítica freudiana. Né? Essa ideia do Édipo, né, como um triângulo quase que inexorável e inerente à condição humana, e não está muito longe da verdade, por causa justamente do ciúme. E esse ciúme começa com a figura do marido, quer dizer, do pai, porque o pai era, vamos dizer assim, o grande amor da mãe, e com o nascimento da criança esse amor se divide, e com essa divisão o indivíduo perde a posição de primaz, de dono exclusivo, e tem que dividir essa mesma criatura, e com isso repetindo um pouco até mesmo a história infantil, em que ele um dia já teve que dividir a mãe ou com o pai ou com outros irmãos também. Então, essa sensação de ter que partilhar, dividir o objeto amado é sempre desagradável, é sempre dolorosa, e o ciúme sentimental, quando na fase adulta, ele pode se complicar ainda mais com um elemento erótico, ou seja, quando, além do medo e do risco e do desconforto e do desgosto de ter a possibilidade de ter que partilhar, vamos dizer assim, sentimentalmente intimidade, confidências da pessoa amada com outros parceiros, com outros amados também, não é? Existe a possibilidade de que esta pessoa amada possa ter interesse erótico em outros personagens, e esse interesse erótico incomoda então mais ainda, né? Principalmente nos homens. Eles sempre têm muito medo da infidelidade sexual das mulheres, porque a infidelidade sexual feminina quase sempre também é uma infidelidade sentimental, e aí fica um duplo sentimento de ciúme. As mulheres são mais condescendentes um pouco com a infidelidade sexual masculina, justamente porque sabem que muitas vezes, como é o caso dos homens que frequentam prostíbulos, etc., muitas vezes essa intimidade física ela é tão superficial que aqueles homens mal conhecem aquela parceira sexual pelo nome, se é que se pode chamar isso de parceria. Então, são situações muito mais superficiais e muito menos íntimas do que aquelas compartilhadas com pessoas em que o elemento sentimental predomina. O ciúme, na realidade, não tem solução, pelo menos até o momento. Não tem como acabar com ele, nós não podemos decretar o fim de uma emoção desta dimensão. Nós podemos, sim, nos posicionarmos contra o direito da pessoa que está vivendo a sensação de ciúme, vivendo a emoção de ciúme, de agir em função disso. Ou seja, não é porque eu estou com ciúme que eu tenho o direito de limitar ou impedir certos atos ou ações da minha mulher. O máximo que eu posso fazer é sempre a mesma coisa: avisar que aquilo está me incomodando. Se ela vai ou não respeitar o meu incômodo é um problema que já vai depender da consciência e do modo de pensar e de ser dela, e da importância que aquele vínculo com um amigo, com um parente, possa ter, ou com um filho, possa ter para ela. O fato é que ela tem só que ser informada, e não tem solução, mas tem administração possível para várias emoções, inclusive para o ciúme. Quer dizer, eu posso administrar o meu ciúme, o que significa sentir sem achar que eu tenho o direito de exercer qualquer tipo de atitude autoritária, qualquer tipo de atitude agressiva, porque o ciúme muitas vezes provoca vontades, às vezes até homicidas, né? Muitos dos crimes passionais são cometidos em virtude justamente do descontrole que o indivíduo pode ter diante desta emoção. É uma emoção forte e intensa e difícil de ser domesticada, mas cuja administração tem que ser a meta. Então, a sociedade como um todo colocar-se em oposição ao ciúme é uma posição muito adequada.
Também é sempre importante dizer que o ciúme não é prova de amor, porque aqueles que não amam tanto, aqueles que são mais egoístas, que têm relações mais interesseiras ou mais oportunistas, também têm medo de perder o parceiro que lhes interessa, porque é quase como se eles tivessem medo de perder aquela boquinha, quer dizer, perder aquele parceiro que é bom em vários aspectos da relação, inclusive, às vezes, do ponto de vista mesmo material. Então, o ciúme não mede a intensidade do amor. Nas pessoas mais românticas, o ciúme mede, sim, um medo de perder, um medo de sofrimento, da dor de amor. Mas nas pessoas mais egoístas, o ciúme mede o medo de perder aquela pessoa que possa ser muito conveniente e, portanto, o ciúme não define de modo algum a intensidade do sentimento amoroso, define, mais do que tudo, a dependência emocional ou prática que as pessoas têm umas das outras, o que é inevitável. Essas são algumas considerações sobre o ciúme, tem muito mais sobre isto, mas você aos pouquinhos vai saber as coisas que eu penso sobre isto, acompanhando e se inscrevendo aqui no nosso canal no YouTube. Até a próxima.